Olá, Oi, Léo, tudo bem? Boa noite para você, Léo. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. obrigado, Joana. Obrigado pela sua presença. Eu queria primeiro começar o nosso bate-papo. A gente tem bastante assunto, porque o tema, né, que origina o meu podcast, ele é empreendedorismo, né, até pela minha carreira, pelo meu histórico, né, mas a gente tem vários pontos para falar. Então eu queria falar sobre essa intersecção de jornalismo, empreendedorismo, criação de conteúdo, podcast. Então vamos ver o que cabe nessa hora, né, então a gente explora um pouco, mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é uma curiosidade, né? A gente que está vivendo está completando um ano de pandemia, né? Como é que é para uma jornalista, né? Para um jornalista, para quem está na profissão, todo dia durante um ano está sendo impactado pelas notícias pandêmicas do ponto de vista de saúde, social, economia, política, a parte humana da coisa, porque a gente, né? Na minha profissão, em outras profissões, a gente pode focar no trabalho, não ouvir alguma notícia, não está exposto num dia específico, né? Mas você está todo dia lá na bancada, né? Tendo contato com essas pautas. Como é que busca equilíbrio com isso? Léo, é muito difícil. Eu acho que para eu te dar um espectro grande de tudo aquilo que passa dentro da gente e todos os sentimentos que a gente lida, a gente ficaria aqui horas. Mas eu vou te falar. Depois dos últimos acontecimentos políticos e até esportivos, eu pensava comigo mesma, nossa, eu acho que a cobertura jornalística vai ficar muito em cima do dia a dia. Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter de novo no colo, né, um trabalho com tanta importância. Não à toa a audiência de todos os jornais aumentou durante a pandemia, as pessoas querem se informar direto com a fonte, com credibilidade, as pessoas querem ter acesso à informação. Então, por um lado, é um trabalho de muita responsabilidade. Você precisa filtrar todas as notícias, é um caos na redação, você precisa... É uma coisa que bate no peito, você tem que matar no peito. Então, a notícia chega, você tem que filtrar e, ao mesmo tempo, você precisa dar o tom certo ao jornal. Então, você tem outro tipo de notícias no jornal que trazem os ânimos um pouquinho mais para cima, né? Com um tom um pouco mais leve, mas, ao mesmo tempo, você não pode rir demais. E você não consegue abordar o todo. Uma hora de jornal não dá para abordar o todo. Você sempre deixa coisas de fora. Você fala de números. Números não são só estatísticas. Você vê histórias de pessoas e você consegue perceber que 1 minuto de matéria, 2 minutos de matéria não são suficientes para expressar o sofrimento de uma família, que dirá milhares de famílias que estão sofrendo tanto na pandemia. E, ao mesmo tempo, você tem que lidar com os teus próprios sentimentos, com os teus medos, com os teus anseios, insegurança. E, atualmente, eu estou num momento de muita ansiedade. Então, eu estava assim no ano passado, eu comecei a ver uma luz ao fim do túnel, as notícias de vacina eram animadoras. E de umas semanas para cá eu voltei a ter alguns momentos, uns picos de ansiedade que estão oscilando o meu humor, tanto no jornal quanto na vida pessoal. E foi o que você falou, Léo. Eu chego em casa e eu não consigo desassociar isso. Então, porque é 24/7 praticamente vivendo esse contexto, né? E só para a gente não alongar muito o tema jornalismo, né, que é o que você acabou de sair da bancada, né? Dando um resumo, qual a tua análise do cenário que a gente vive hoje? Né, de pandemia, mas com muito viés político, cada vez mais tomando parte disso. Parece que a gente está basicamente numa corrida para 2022, para eleições, né, com Lula chegando, Bolsonaro e por aí vai, sem até falar de outros possíveis candidatos. Como você vê tudo isso no cenário político, saúde, eleição e tudo mais? Nós temos, Léo, os piores índices, né, uns dos piores índices a nível mundial. Então, eu acho que neste momento, a minha opinião pouco importa diante do cenário que a gente está vivendo, sabe? Mas sim, a vacinação e a pandemia se tornou um motivo político aqui no Brasil e as vidas e a saúde ficam em segundo lugar. Então, a gente tem a ideologia em primeiro lugar, as vidas em segundo lugar, né? Essa gestão da crise de saúde em segundo lugar, e isso é desesperador. Aí, ao passo em que as coisas vão começando a acontecer, você vê um desenrolar paralelo da história. Que outro país teve uma troca de 2 ministros da saúde no ano de pandemia?
2 ministros da saúde. Nosso presidente foi o presidente que mais trocou ministros da saúde. Então, realmente é algo a se olhar, mas a gente precisa olhar para a ciência, a gente precisa olhar para a vacina com esperança e cada um fazendo o seu, para que toda essa questão política e ideológica passe o mais possível direto e reto pela gente. E aí, Joana, você faz parte de uma geração, né, que cresceu profissionalmente já numa era de redes sociais e de mundo digital, né? Então, por um lado, você tem seu trabalho numa bancada do principal jornal da emissora, e por outro lado, você, assim como vários outros jornalistas, né, contemporâneos da sua geração e, enfim, dessa área, estão muito presentes também nas redes sociais e também dão opinião e também criam conteúdo. Como é que é esse balanço, né, de filtrar o que você vai opinar nos seus próprios canais? Quando eu comecei a usar as redes sociais para a minha profissão, eu ainda era estagiária na Band já, e eu usava o Snapchat. Então imagina, tem tempo. Sabe aquele gravar stories com um filtro de gatinho? Eu usava o Snapchat. Então tem muito tempo. No início, para mim, foi difícil, porque eu sinto que eu tenho um estado de espírito que tem um humor constantemente pra cima. Então eu faço muita brincadeira com tudo, eu sou da risada larga, sabe? Eu falo com todo mundo, tudo pra mim é motivo de uma brincadeirinha. E isso pra mostrar os bastidores de uma reportagem é legal. Só que nunca ninguém tinha feito. Então, eu já tive chefes que me disseram que eu era fútil por causa disso, que era pra eu parar, que ninguém poderia fazer isso, que no jornalismo não caberia isso. E de certa forma isso foi bom pra me dar uma régua, né, um certo teto, um certo limite para entender o que eu podia fazer lá atrás. Eu acho importante que a gente construa a nossa credibilidade sem nunca deixarmos de ser nós mesmos. Então, como é que eu poderia aparecer nas minhas redes sociais sendo uma pessoa diferente daquela que eu sou? Isso é impossível. Eu prefiro nem aparecer. À medida em que eu fui ganhando espaço e confiança para eu aparecer nas redes sociais, mostrar os bastidores do trabalho e tal, eu comecei a me sentir mais segura e a criar uma relação com os telespectadores que poucas pessoas tinham. Então, quando eu comecei a apresentar o Café com Jornal, eu mostrava todos os dias o que ia ao ar naquele jornal. Isso tem, acho que, 3, 4 anos. Então, e foi aí que eu tive pela primeira vez. E aí eu tinha visto o seu... e com Boechat, obviamente, que foi sempre muito carinhoso com todo mundo da bancada. E tem até uma pergunta sobre isso mais pra frente, mas eu te vi no Café com Jornal, e por isso que eu acho, a trajetória foi muito rápida. E eu lembro, eu vi seu Instagram, sei lá, 1 ano atrás, você deve ter dobrado o número de seguidores. Então, e foi tudo muito rápido, né? E eu via o seu perfil, seu talento, mas assim, chegar como host da bancada do Jornal da Band tão rápido, eu acho que foi meteórico. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Como que você adaptou tão rápido? Porque você é a mesma pessoa, mas é diferente também. Na bancada do Jornal da Band, né? Não, é bem diferente. A persona jornalística é muito diferente. E então eu comecei a fazer isso no Café com Jornal. Pouco depois eu percebi que alguns colegas até de outras emissoras começaram a fazer igual. E eu achei muito legal. Eu gostaria que tivessem vindo falar comigo, olha, eu tô fazendo que nem você. Quando eu te falava que não era maneiro, agora eu tô imitando, sabe? Mas eu achei muito legal. Começou uma tendência, né? Exatamente, mas também era uma tendência que todas as profissões iam acabar tendo. E aí, enquanto eu estava no Café com o Jornal, eu também fazia algumas reportagens e algumas coberturas na rua. E na greve dos caminhoneiros, por exemplo, eu ganhei uma visibilidade nas redes sociais que foi muito boa. Até que um chefe virou para mim e falou assim: eu quero que você seja, na TV, a pessoa que você é nas redes sociais. E aí, eu sempre tive o privilégio de ter chefias, né, de um tempo para cá, que me deram um acolhimento muito bom. Então, que olham as coisas que eu faço e me chamam e conversam. Isso tá muito bom, vai nesse sentido. Isso é muito melhor do que alguém virar pra você e falar assim, cara, é péssimo o que você faz, se reinventa. Então, eu fui indo e fui fazendo, explorando, sempre tateando, sempre com muito cuidado, entendendo o que eu podia e não podia fazer e fui me jogando. Mas eu acho que o segredo é justamente esse, é entender qual cuidado você tem que ter para você nunca deixar de construir a tua credibilidade. Então, eu posso ser aqui muito leve, sorridente e tal, mas se eu estou lendo uma notícia séria, se eu estou falando sobre política, se eu estou falando sobre polícia, se eu estou ali numa cobertura densa, eu sou a mesma pessoa e eu tenho a mesma credibilidade que eu tenho quando eu tô aqui rindo com você. Então, eu acho que isso é importante, principalmente para as mulheres, sabe? Porque se as mulheres abrem um sorriso maior, as pessoas já acham que é um convite. E não é um convite, é só a minha personalidade.
Então, isso também, de novo, tem tanta pergunta que tá tudo entrelaçado e por isso que é legal esse formato e depois a gente edita e tudo mais. Mas conta um resumo da sua trajetória, porque você tem 26, 27? 27. Então, que foi tudo muito rápido, né? Então, assim, obviamente, quem quiser procure a biografia da Joana, tem Wikipedia e tudo mais, mas dá um resumo e depois a gente continua a falar o resto. Então, eu sou portuguesa. Eu vim para o Brasil com 15 anos, com minha mãe, com minha avó e com o nosso cachorro, o Alf, que já morreu. A gente veio fugida praticamente da crise lá, né? A gente, à medida em que vimos que a coisa estava ficando feia, a gente decidiu mudar. A gente tinha família aqui, mas acabamos nem ficando com a nossa família. A gente começou do zero, juntas, sempre juntas. E aí aqui eu estudei jornalismo, eu comecei estagiando numa agência de notícias internacional, estagiei na Globo News, estagiei na Band, onde eu comecei como repórter, depois fui contratada. E aí eu vim para São Paulo, muito puxada pelo Datena, muito incentivada pelo Datena. Ah, que legal. Ele é muito legal e teve um papel fundamental aqui no meu desenvolvimento. Aí eu era repórter aqui em São Paulo. Comecei a apresentar o Café com Jornal quando a Júlia do iLib, que era apresentadora, foi para a Globo News. E depois do Café com Jornal, quando acabou o Café com Jornal, eu passei para o Jornal da Band, que é o principal jornal da emissora e que para mim é um dos melhores, se não o melhor jornal do país. Sem dúvida. E daí, emendando isso, você já falou do Datena, né? Quem você acha assim que foram alguns profissionais muito marcantes na sua carreira que te mentoraram e que te ajudaram a dar essa forma profissional que você tem hoje? Olha, eu vou te falar que a primeira pessoa com quem eu trabalhei, meu primeiro contato com jornalista de televisão na vida, foi com a Maria Beltrão, que tem o Estúdio I, na Globo News. Sim. E para mim, ela é uma inspiração absurda. A Maria é uma mulher com um carisma único, com uma inteligência assim igual, uma desenvoltura na frente das câmeras. Ela consegue te pegar, sabe? Ela consegue fazer com que você se engaje naquilo que você está falando. Para mim, ela foi muito importante na minha carreira. Logo depois, a Paloma Totti, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, minha irmã, que eu era fã dela, e ela foi se tornando minha amiga ao longo da nossa caminhada juntas, né? Ela me ajuda até hoje de uma forma que eu nunca imaginei que eu pudesse ser ajudada. O Boechat, você falou, me ajudou muito de uma forma indireta, que o Boechat, ele era muito, muito, muito atarefado. Então não era a pessoa que ia chegar para mim e falar assim, olha, isso, aconteceu isso, sabe? Mas... Com certeza, o Megali me ajudou muito quando eu estava no Café com Jornal. O Datena me ajudou muito, ele acreditou no meu potencial. Rodolfo Schneider, Andressa Guaraná, que são meus chefes aqui. Então, e todas as pessoas que estão nos bastidores e que vocês não veem, que os telespectadores não veem, que de certa forma te chamam e te ensinam qualquer coisinha. Olha, uma matéria boa você começa assim. Ou então, cara, da próxima vez evita fazer aquilo. Eu sempre falo que você se torna uma construção de todas as pessoas que fizeram a diferença na tua vida. Então, só existe Joana porque existiram todos esses profissionais que me ajudaram e que me estenderam a mão, sabe? Então, eu sou um pouquinho de cada um deles. Hoje em dia, a Lana, Karen e o Paineg, que estão junto comigo todos os dias e que me dão uma ajuda absurda, sabe? Um apoio. E, assim, é quase que uma família que fica assim, torcendo um pelo outro. Quando um tá lendo a notícia, o outro tá assim, vai dar certo. Isso é muito legal, né? E é engraçado que eu estou passando por um processo similar, sem dar muitos detalhes, porque assim, apesar da minha carreira como empreendedor, tenho uma agência, faço parte do conselho de algumas startups e tudo mais, mas eu estou fazendo algumas colunas na Alfa FM, na rádio, né, alguns conteúdos lá sobre inovação e tecnologia, e está acontecendo a mesma coisa. Estou sendo mentorado por algumas pessoas muito importantes lá dentro em relação a como é usar o meio rádio do ponto de vista de voz, de ritmo, de entonação para o público, qual é o contexto de consumo desse meio, né? Que é muito diferente de internet, né? E eu sempre gostei muito dessa questão de conteúdo digital e tudo mais. E é outra coisa, né? São outras linguagens, são outras dinâmicas, né? E em breve tem alguns conteúdos indo lá. Mas é isso, se você não tem pessoas que acreditam em você e que te ajudam, né? Esse caminho se torna muito mais rápido, né, com essas pessoas ajudando, né? E acolhedor, né? Eu acho que não existe nada como a gente... Ninguém consegue crescer sozinho. Você não consegue crescer sozinho. Você pode Exato. ser o melhor de todos, mas não adianta. Você não constrói uma base sólida se você não fizer boas alianças, boas amizades. Então, eu sou muito apologista a isso. Eu acho baseado na verdade, né? Na essência, na verdade, exatamente, no propósito. Em valores, isso. A gente se ajuda. Todo mundo tem espaço para brilhar. Você tem que saber a hora de você querer aparecer, de conquistar o teu espaço, e a hora de você dar espaço para outras pessoas que estão começando, outras pessoas que estão precisando de espaço. Então, essa corrente é uma corrente muito especial, é uma corrente que vira luz, sabe?
E já é, né? Porque eu não sei que conteúdo que eu vi, eu não sei se era em algum dos seus negócios, que depois a gente vai falar também, mas que você é super requisitada, né? Até como uma referência para os jovens jornalistas se formando, né? Tem muita gente que te procura pedindo conselho, não tem? Exatamente, eu acho isso muito, muito, muito legal, porque as redes sociais permitem essa proximidade. Então, eu falo com pessoas que eu nunca vi na vida e que são minhas amigas, falam comigo todos os dias, mandam mensagem todos os dias. Todo mundo tem meu WhatsApp, o Boixá passava um número de telefone para todo mundo, então eu falei assim: eu vou adotar isso para mim, eu vou passar meu número para todo mundo. Então, todo mundo tem meu número. Eu tenho até que bloquear alguns, porque eu falo assim: não era para eu ter dado para essa pessoa, mas eu dou meu número para todo mundo mesmo. E aí tem gente que dá, enfim, né? Tem de tudo, né? Tem que saber Isso é gerenciar tudo legal, é isso. o público, é todo mundo, as pessoas que nos assistem, é o todo, é democracia, é o ser humano. Ô, Joana, e aí você falou dessa sua trajetória e de quem foi, de certa forma, quem foram seus mentores, né? E aí tem uma pergunta que é, eu vejo que né, nas principais bancadas, né, de telejornais, das principais emissoras, eu falo de algumas que eu acompanho principalmente, né, Globo News, CNN, Band, né? A presença das mulheres é muito grande nas bancadas, né? Até do ponto de vista, quando a gente fala da presença da mulher em cargos importantes na vida profissional, né, no mercado como um todo, na questão de bancadas de telejornais importantes, é muito grande a presença de grandes jornalistas como você, né? Você acha que isso é um sinal da capacidade profissional? Porque isso se reflete atrás das câmeras também, numa emissora de TV? Ou você acha que isso é uma questão muito mais de papel de comunicadora e de empatia com o público? Como que você vê isso? Eu acho que a mulher tem uma facilidade muito maior com comunicação, uma sensibilidade maior, mas a gente não pode se enganar, porque no jornalismo, 31% das profissionais são mulheres, apenas. E quando a gente fala de cargos de liderança, esse número vai baixando, né? Cargos de liderança de forma geral, há muito menos mulheres do que homens, principalmente porque nós fomos ensinadas a mirar cargos menores, a querer funções mais acessíveis. Eu nunca pensei, por exemplo, em ser chefe. Não penso até hoje, mas assim, nunca ninguém virou para mim e falou assim: não, você sabe que você pode ter uma função administrativa? Eu nunca pensei. Então, eu acho que realmente a gente tem uma facilidade maior com a comunicação. Acho que a tentativa é de existir um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres na tela. Eu acho que isso até faz parte, né? Porque a nossa população é praticamente 51% de mulheres e 49% de homens. Então a gente tem que ter essa representatividade, metade mulher, metade homem, mas a gente precisa entender como é que isso acontece por trás das câmeras. Inclusive, esse é o assunto do meu podcast da semana passada, que é: a sua empresa precisa de diversidade. A gente precisa ter diversidade e inclusão nos programas de ascensão dentro das empresas. Ou seja, quando as pessoas estão dentro das empresas, como é que elas crescem? Porque a diferença salarial, eu não estou falando da minha empresa especificamente, porque eu concordo muito com as políticas, por exemplo, da Band. Eu tenho muito orgulho do que eu vejo lá dentro de mudanças. Mas essa mudança salarial não começa na ponta. Não é quando você se candidata para uma vaga, que é o seguinte: se você for homem, você ganha X, se você é mulher, você ganha X. No mesmo cargo. Não, isso é ao longo da carreira. Então, ao longo da... você foi mãe, né? Maternidade, você atrasou um pouquinho, não. Então, você começa a ficar um pouco para trás em relação aos homens. Mas eu acho que, nesse sentido, em frente às câmeras, é porque há uma tendência realmente de equilibrar a presença masculina com a presença feminina. Todos os jornais têm um homem e uma mulher e tal. Então, eu acho legal, até que tem uma mudança, assim, por exemplo, a previsão do tempo. Por que tem que ser uma menina apresentando? Pode ser um homem. E no Jornal da Band a gente... E você já fez? O quê? Você já fez previsão do tempo no Jornal da Band? Eu faço todo dia. Foi quando... Você também faz ainda? Faço todo dia a previsão do tempo. E esses dias o meu chefe, que é o Rodolfo Schneider, ele apresentou a previsão do tempo. O Douglas Santucci, que apresenta o Band Notícias, ele faz a previsão do tempo. Eu acho isso tão legal. Na Globo também tem o Thiago Scheuer, que ele faz a previsão do tempo. Eu acho isso tão legal. A previsão do tempo não é um demérito. Pelo contrário, é muito bacana você falar da previsão do tempo, porque é algo que impacta diretamente na vida das pessoas. E não é algo exclusivo para as meninas, para as mulheres. É engraçado, né? Eu não parei para pensar sobre isso, mas quando tem previsão do tempo, todo mundo para olhar. Vamos ver que vai chover, que vai fazer sol, aí vocês vão se ferrar. Então, meu Deus do céu, mais um dia de chuva. É curioso isso. Joana, você falou do podcast, né? E eu vi o seu podcast na Band, né? Que é um papo sobre ciência,
né? Que, enfim, ele é muito mais noticioso e alguns bate-papos, algumas notícias e tudo mais. Mas você falou desse episódio, ele não é de um papo sobre ciência, ele é de outro podcast. Não, é de um papo sobre ciência. A gente está numa tentativa de mudar o nome porque o nosso Ah, podcast evoluiu, ele mudou. Então, um papo sobre ciência não resume mais tudo aquilo que a gente aborda. transcendeu. Transcendeu, exatamente. São temas sobre a atualidade. Então a gente está pensando, será que a gente de fato muda o nome? A gente muda a nossa marca? Ou a gente assume que a gente escuta cientistas sobre temas da atualidade, né? E esse fica o nosso nome. Então a gente ainda está nessa... É um furo de reportagem para você. Vai virar um corte, então, isso aqui. Porque tem os cortes sempre do podcast que viram mini vídeos, né? No YouTube, no Instagram e por aí vai. Não, e a pergunta é super pertinente porque no meu caso acontece o mesmo, né? Ele começou como empreendedorismo porque eu tenho muito contato com os CEOs, os fundadores das startups, que é a minha origem, né? De mercado digital e tecnologia há mais de 2 décadas aí. Agora, a questão do podcast, você começa a querer conversar sobre temas que podem transcender o tema principal, né? No meu caso, eu até chamo outras pessoas, por exemplo, já tive o Demian Maia, que é um atleta do UFC, e outros, né? No seu caso, eu falei, puxa, a Joana é jornalista, mas ela empreende, então a gente tem um gancho para falar de empreendedorismo também, mas eu posso conversar sobre jornalismo, que é um tema que me interessa, eu tenho curiosidade sobre as coisas. E daí a pergunta sobre podcast é, né? Como que você vê essa questão do crescimento do formato podcast atualmente? Né? Já que você está bem nessa, né? Começou um papo sobre ciência, o tema está expandindo. Você quer, tipo, o podcast, um papo sobre ciência, ele ficou pequeno para tantos temas que vocês querem conversar. E como que você vê o mercado de podcast como um todo? Eu acho que as pessoas querem se informar mais de forma menos complicada. Então, as pessoas querem ter acesso à informação de forma acessível, democrática, fácil, descomplicada. E essa é a proposta dos podcasts. Acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar chato. Acho que tem que ter muito cuidado para não ditar regras, sabe? Tem muita gente que vai ali ditar regra. Não, a proposta é fazer você pensar. Então, acho que por isso que os podcasts estão crescendo tanto. Mas eu preciso admitir para você, Léo, uma insegurança minha. Síndrome do impostor ou da impostora. Eu sempre acho que ninguém me assiste, ninguém me escuta. Eu termino o podcast falando assim, tá, a única pessoa que vai assistir isso, ou melhor, ouvir isso do início ao fim é minha avó. Então eu não tenho muito a temperatura de será que tá dando bom? Até porque eu nem peço os números de audiência. Eu continuo fazendo sem os números de quantas pessoas ouviram. Eu ouvi no Spotify recentemente, eu assinei, inclusive, até para pesquisar como era o seu conteúdo de podcast, mas é bom. Mas ele começou então muito... minha avó, você também. Ele começou jornalístico, ele começou muito de dar notícia e depois ele foi evoluindo para conversa, eu acho que ele foi amadurecendo em poucos episódios, né? Que nem tem tantos ainda, né? Exatamente. Eu comecei com um colega meu que eu admiro muito, que é o Luciano Dorim. Ele é mais velho que eu, tem mais tempo de mercado. Ele era muito da rádio e ele trouxe esse apelo científico. Então, o que nos unia era esse gosto pela ciência e pelas questões do universo, sabe? Que é um tema que você gosta. É um tema que eu também gosto. Só que o que aconteceu? O Dorim, ele ficou muito atarefado com essa segunda onda no jornal, né? Que ele trabalha comigo no jornal. Então ficou para ele muito complicado abandonar o jornal à tarde durante 1 hora para se dedicar à gravação do podcast e tal. Ele saiu. E nisso eu fiquei um pouco mais livre. E aí eu comecei a abordar outros assuntos e a conversar de outra forma, experimentando outros formatos. E aí virou o podcast da Joana, né? E aí vai refletindo a personalidade. É um papo com Joana. Café com Joana, né? Pode ser. Qual a frequência que você está fazendo, gravando e lançando por semana? 1 vez por semana. 1 vez por semana e é produzido tudo lá na Band, né? Tudo lá na Band, sim. Eu escrevo o roteiro em casa, mas a gente produz lá, liga para entrevistado, combina. Sou eu e mais uma menina, a Stephanie. Nós fazemos legal. E o que você assiste? O que você acompanha de podcast, Joana? Quero saber os seus gostos de podcast. Eu acompanho um monte, eu estudo vários, eu estudo até produção, formatos e, enfim. O que você acompanha? Você pode me dar muitas dicas, então. Porque eu não tenho tempo. Eu assisto podcast, eu escuto podcast de notícia, né? Fora isso, eu não consigo. O meu dia, faltam minutos no meu dia, sabe? Faltam horas no meu dia para eu dar conta de tudo. Então, eu gosto muito do assunto da Renata Lopretti, eu acho que é unanimidade, todo mundo ama. E só.
café da manhã, da Folha, de vez em quando eu consigo. Então, por isso é que talvez às vezes eu me sinta um pouco perdida ali no podcast, sem saber o que eu posso experimentar, porque eu não tenho muita referência, mas eu realmente preciso consumir mais rádio ao vivo, porque para saber a temperatura das notícias, o que está acontecendo no momento, televisão e Twitter. Eu consumo muito notícia no Twitter e também no Instagram, que é uma coisa que as empresas de comunicação ainda não entenderam como é que podem fazer notícia para o Instagram, mas eu consumo Sim. muita notícia no Instagram, mas o Twitter é unanimidade, o Twitter é o melhor de todos. Ele é o breaking news, é lá, o mais Total. dinâmico, né? Desde notícia até Big Brother, né? Para acompanhar em tempo real, né? Em tempo real. Exato. Então, eu te perguntei, por isso, a questão do podcast, pelo seguinte, né? Você tem os podcasts que vêm de jornalistas, né? E que tem o guarda-chuva que origina o podcast, pode ser, por exemplo, a Band, que foi a casa onde um papo sobre ciência surgiu, né? E daí, do outro lado, você tem podcasts independentes que estão ganhando muita expressão. Exemplo, o Flow Podcast, que talvez seja o mais famoso do Brasil hoje, que levou todos os candidatos à prefeitura de São Paulo. Enfim, ele tem toda uma questão de qual é a personalidade dos apresentadores. Então, e quem é que apresenta? Então, são dois... É curioso você não conhecer, você tem que pesquisar, porque hoje é o maior podcast do Brasil. Meu Deus, eu vou hoje agora. 60 milhões de visualização mês no YouTube. 60 milhões, gente, esses dias eu bati 7 mil e eu tava achando que Exato. É o Flow, né? Eu te passo depois o link, tá? Nossa, e depois você vai ver. E são dois gamers, um gamer, né, que é o Monark, que era um dos youtubers mais famosos em Minecraft, o joguinho, isso por volta de 2015, e daí eles olharam o formato de podcast do Joe Rogan, que é o principal podcast dos Estados Unidos, que assinou um contrato de $100 milhões de exclusividade com o Spotify, pro podcast dele e pro Spotify. Ele vem do stand-up comedy, ele foi repórter, ele é comentarista e repórter do UFC nos Estados Unidos, né? Ele é muito famoso lá e criou o principal podcast do mundo, talvez hoje, o mais famoso e talvez o que mais fatura. Tanto que ele conseguiu esse contrato de $100 milhões com o Spotify para ser exclusivo. E saiu do YouTube e foi pro Spotify. Em vídeo, inclusive, né? Mas aí ele leva Elon Musk, Barack Obama, Jordan Peterson, ele leva quem ele quiser lá. E esse status, alguns podcasts independentes hoje no Brasil estão conseguindo chegar. Então eu vejo que até alguns políticos em campanha no ano passado, eles estavam preferindo ir falar num podcast como o Flow, que é líder e fala com um público jovem de uma forma informal, do que olhar um debate, por exemplo, para o público jovem, para formar opinião nesse segmento, entendeu? De demografia, né? Mas é um tema interessante. O podcast, você podia me dar umas dicas, ciência. né? Você podia me dar umas dicas sobre como eu melhorar o podcast, porque assim, a Stephanie e eu, a gente vai tentando, sabe? Então, no outro dia, meu tio, lá da Alemanha, que é super novo, enfim, meu tio tem 30 e poucos anos, mas ele me deu umas dicas de deixar o podcast um pouco mais falado. Mas eu tenho muita dificuldade nesse sentido, porque se eu tô te entrevistando, Léo, eu espero o teu ponto de corte para eu voltar para mim, né, e te fazer uma pergunta. Então, eu tenho esse vício do jornalismo. Eu não sei muito bem tomar a rédea numa conversa sem que pareça que eu estou me colocando no teu lugar, sendo que o meu lugar é só de mediar e o teu lugar é de opinar e tudo mais. Eu queria que fosse um pouco, sendo sincera aqui, né, aberto para todo mundo, eu queria que fosse um pouco ainda mais jovem, que transmitisse ainda um pouco mais que eu sou e tal, mas eu sinto que às vezes é um pouco difícil a gente conseguir fontes para a gente entrevistar que tenham isso também, sabe? Você tem que ver o podcast. Acadêmicas e não tem tanto à vontade com conversas nas redes sociais. Então tem todos esses fatores que às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, eu sou flopada, o que eu tô fazendo? Não, então, e daí o podcast ele tem muito essa identidade de ser mais personificado, do entrevistador, do host, opinar. Porque ele é muito mais uma conversa e um bate-papo do que uma entrevista, né? Sim. E aí as pautas são muito mais soltas. Mas depois eu te passo várias referências que tem muita coisa legal. Inclusive, eu estava vendo ontem do Felipe Solari, que ele era apresentador, ele era VJ da MTV no passado. Ele tem hoje um podcast chamado Sistema Solari, né? Que é muito bom. Ele também é muito bom comunicador. E ele fala uma coisa muito legal, né? Que assim, os podcasts, eles acolhem de um jeito os entrevistados, os convidados, de uma forma diferente de uma entrevista de uma grande emissora. As pessoas parecem que se abrem mais,
num podcast, se ele é bem conduzido pelo apresentador de uma forma mais humana e menos formatada, e daí esses papos, eles transmitem uma verdade maior, tanto do apresentador como do entrevistado, né? Eu Acho que tem um pouco dessa essência do formato, sabe? As pessoas se sentem mais acolhidas, é um ambiente mais cozy, porque é só a tua voz. A partir do momento em que você se expõe à tua imagem, você tem o fator surpresa. Se você me faz uma pergunta que eu não sei responder, você vai ver no meu rosto. Se eu tô um pouco atrapalhada, sem saber para onde conduzir o meu pensamento, você vai ver na minha expressão. Então tem tudo isso, eu tenho que estar pronta para falar, eu tenho que estar confiante aqui em frente à câmera. Isso é uma coisa que não te deixa tão confortável, né? Eu acho que o podcast, por ser um ambiente mais fechadinho, parece, pelo menos, ele é mais confortável, é mais acolhedor. Ele é mais intimista. Eu vou te passar depois alguns links e depois você vê. Passando para o próximo item, para a gente não estourar tanto tempo, empreender. Como é que você chegou nisso, Ivana? Assim, como que veio a inspiração? Ai, Léo. Né, você está tocando duas frentes que eu vi, né, que é a Alice e a Infoca. Conta um pouco como que você chegou nisso e fala um pouco de cada empresa. Léo, nunca na minha vida eu pensei em empreender. Eu venho de uma família muito trabalhadora, que sempre teve dinheiro suficiente apenas para pagar e graças a Deus, e teve o privilégio de conseguir pagar as contas ao fim do mês. Então, eu sou CLT, sabe? Eu sou empregada, eu gosto de receber as ordens, de ter demanda. Isso de me aventurar no empreendedorismo não me chamava muito. Né? Eu não me sentia muito confortável. Como assim? Eu vou investir o meu dinheiro, vou colocar meu dinheiro lá e eu vou ver, quem sabe quando, um dia, talvez, pode ser que nunca, né? Então, eu não pensava em empreender. Aí eu conheci o Lucas, meu marido. A gente se conheceu em Floripa, no meio da rua, numa viagem minha com as amigas lá. E a gente começou a namorar à distância, foi um encontro de almas, e eu falei pra ele, vem pra São Paulo. Ele falou, vem pra Floripa. Eu falei, de jeito, não tem condição de... E a carreira andando, né? Não tem condição. E ele tava num momento de transição de carreira. Ele tava vendendo os negócios dele lá. Ele falou, quer saber? Eu topo. Aí ele chegou aqui com uma ideia. E quando ele começou a conviver comigo, ele viu que eu usava muito as redes sociais para falar justamente com o que você fala, com estudantes de jornalismo que me pedem dicas. Então, para mim era muito difícil eu ter tempo de responder todo mundo, eu passo o meu número, mas às vezes são conversas de áudios que não terminam. Como é que você faz uma mentoria por áudio? E as pessoas precisam de mentoria. As pessoas precisam de uma ajuda para encontrar o seu caminho, né? Responder algumas perguntas. Hoje, uma menina do Infoca, que eu já falo melhor sobre o Infoca, me mandou uma mensagem para saber se aceitaria ou não uma proposta de emprego. A quantidade de coisas que você precisa ter em consideração, né? E que eu posso mostrar para ela, estando um pouquinho à frente dela nessa caminhada, é infinita. Então, não dá para você em 2 stories fazer uma mentoria. Aí o Lucas virou para mim e falou assim, cara, vamos criar uma plataforma onde você faça isso de uma forma profissional. Para resolver um problema que já existe. Ele falou, não é possível que seja só você. Não é só você no mundo que ajuda as pessoas que estão começando. Calma, não é só você. Aí eu falei, bora. Mas assim, a gente não tem dinheiro para investir. Tipo, um total de 0, sabe? 0, 0. Então tá bom, vamos começar no sapatinho e vamos ver no que vai dar. Aí a gente começou a entender o que podia, o que não podia. A gente conversou com muitos amigos, teve várias ajudas. A gente entendeu que ia ser um tempo longo de investimento. E é um tempo longo, é difícil. A gente ainda está num estágio muito embrionário, mas com os pés bem assentes no chão e caminhando com muita segurança. Então a gente está tateando ainda o mercado. É isso que eu sinto olhando, e por experiência de lidar com startup, é isso que eu sinto quando bate o olho. É um negócio... Não, Léo, somos só nós dois. A gente tinha mais um sócio, que era um desenvolvedor que acabou de sair da sociedade, mas agora somos só nós dois. Então imagina, na real é o Lucas sozinho, porque olha o tempo que eu tenho para dedicar. Na verdade a gente acorda junto, toma o café da manhã, toma algumas decisões, vamos por aqui, vamos por ali, e o resto ele toca tudo sozinho no dia dele. Então é difícil, a gente está construindo isso, mas foi aí que eu comecei a empreender. E ele me deu a segurança de mostrar que a gente pode ter ideias e colocá-las na prática. E eu nunca tive essa segurança. Aí, um belo dia, eu resolvi criar um projeto. Já que tem tanta gente me seguindo, porque nos meus melhores amigos aqui, tem mais de 600 pessoas que são só estudantes de jornalismo. Tem gente que monetiza os melhores amigos, né? Eu não acho isso muito legal, não, gente. Não acho isso muito legal, não. Se você quer fazer, faz de coração. Não é R$5,90, não é R$10,90. Faz de coração. E aí, eu criei os melhores amigos para estudantes de jornalismo e eu falei, cara, mas para eles aprenderem, eles precisam colocar a mão na massa.
Como é que eu vou corrigir um texto de 600 pessoas? Não dá. E para eu te falar como você faz um texto jornalístico, eu preciso bater o olho e falar assim, Léo, não usa esse verbo. Léo, começa dessa forma. E aí eu falei assim, cara, eu vou criar um projeto onde a galera faz notícias para um blog, aí evoluiu para rede social, e aí eu vou corrigindo, eles vão arrumando um formato, vai ser uma marca. Cara, começou, virou um projeto com uma causa social muito forte, que é incentivar a entrada de mulheres no mercado de trabalho, justamente para a gente tentar conter essa disparidade nos cargos de liderança. Então, a gente tem mentorias semanais. Todas as semanas as meninas têm uma reunião com alguém importante da profissão. Já foi Rodrigo Carvalho, que é correspondente da Globo em Londres. Já foi Flávio Fachel, que é apresentador do Bom Dia Rio, no Rio. Já foi Alana Canepa na semana passada. Essa semana vai ser Marcelo Ribeiro, que é repórter do Valor Econômico. E semana que vem vai ser a Camila Pell, que é a roteirista do documentário do João de Deus, da Globo. Que legal. Muito legal. Então as meninas aprendem e entram no mercado de trabalho, porque muitas já saíram com essa oportunidade. Você trabalhou no Enfoca com a Joana e tal. Pô, vamos fazer uma entrevista. Pessoas vêm até mim pedir, você tem alguma menina boa em produção de conteúdo? Tem alguma menina com perfil de reportagem e tal? E aí eu indico. E isso pra mim é uma das minhas maiores realizações. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz, sabendo que tem minha dívida, porque eu me sinto assim muito bem dando espaço para essas meninas. Agora, esses dois projetos, né, que você falou, né, eles concorrem pelo seu escasso tempo. Você falou, né, que o seu marido, que o Lucas, ele toca um dos negócios. Que qual dos dois é o Livesey? É Livesey. Uhum. Livesey, de mentoria. Isso. Né? E o Enfoca, ele é esse trabalho muito com esse contexto social e de inclusão e tudo mais. Que me parece que você se envolve, tem mais tempo também dedicado nesse projeto, porque depende muito de você também, né? Então, o Enfoca, ele só existe porque eu tenho um braço direito, que é a Camila Corsini, repórter da Jovem Pan, que manja muito de escrita, melhor até do que eu. Então, ela tem uma facilidade de bater o olho no texto das meninas e corrigir. A Camila faz isso hoje em dia. Eu fico numa função mais administrativa de tomar decisões à frente do projeto. Então, eu organizo essas reuniões, essas mentorias. Quando é preciso, eu dou uns esporros, mas eu não sou muito boa nisso. Então, eu fico mais nessa função. E só existe o Enfoca porque existe a Camila e a Cindy, que é nossa... A gente tem uma editora-chefe, que é a Camila, e a gente tem a Cindy, que é a editora executiva. Então, o que você falou, né? Os projetos eles são viáveis porque você tem pessoas muito boas e competentes trabalhando junto em ambos. Exato. Né? Para te complementar, né? E aí a pergunta é, você como empreendedora, né? Quais os grandes aprendizados, né? E quais são os grandes pontos que você acha que você tem que aprender ou melhorar como empreendedora nesse momento? Léo, eu nunca ganhei um centavo com os meus empreendimentos, né? Então eu ainda estou bem no 0 a 0. Não sei se eu sou uma pessoa para dizer o que eu aprendi. Eu aprendi errando muito, né? Então eu ainda não sei quais são os meus acertos, porque eu acho que a gente entende os acertos quando a gente tem o reconhecimento. Muito do reconhecimento que a gente quer se dá pelo sucesso, o sucesso se dá pela grana que envolve. Então, que é uma consequência, né? É uma consequência, mas todos os meus projetos estão num estágio embrionário, mas tudo bem, tá tudo ótimo. O que eu aprendi é que a gente vai errar e que a gente precisa tentar. E se a gente não tentar, ninguém vai tentar pela gente. Então as coisas não vão sair do plano das ideias. E, cara, às vezes uma ideia que você tem, que você acha muito boba, muda o mundo, faz a diferença. Que foi o que aconteceu comigo em relação ao Enfoca. Mensagens de pessoas que eu recebo, assim, pessoas muito renomadas da profissão, falando, cara, você teve uma ideia genial. E, tipo, a ideia não foi nada, é juntar um grupo de estudantes de jornalismo para fazer jornalismo, sabe? Então... E pelo que você falou, não é que você teve uma epifania e de repente veio uma luz e falou do projeto. Parece que ele foi se transformando e se formando com o andar das coisas, né? O Enfoca. Eu sou muito inquieta. Se eu tiver 5 minutos sem fazer nada, eu começo a surtar. Eu começo a ficar, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, calma e tal. Não à toa, já fiz 2 pós-graduações, eu agora tentei fazer um mestrado, não passei na USP, mas eu vou passar ainda. Então eu tô sempre fazendo alguma coisa e fui numa viagem, 8 horas de carro pro Rio, que eu tava assim, quieta e tal, eu tava conversando com as pessoas, os melhores amigos, postando nos stories,
E aí eu falei assim, cara, isso daqui ainda é muito pouco, tipo, a galera gosta, mas é muito pouco, eu preciso. Aí a minha cabeça começa, tan, 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 tan. Aí você criou um negócio no carro. Aí eu falei, ai, já sei. O que você acha, Lucas? E o cara nunca fala não pra mim. Ele fala, maravilhoso, é isso aí, linda, vai fundo. Aí eu fui. E deu certo. Quer dizer, tá dando. Joana, as duas perguntas finais e depois um bate-bola. Quais são os seus. O que você acha nessa curta carreira, mas tão densa e tão rápida, né? Quais são os seus grandes aprendizados que você consegue identificar nesse tempo aí? Não tem nenhuma década, né? Tem uma década já? Não, né? Esse ano acho que vai fazer 10 anos. Eu tô com 27, eu comecei com 17. Os meus principais aprendizados, eu acho que o principal foi o que eu te falei, ninguém consegue nada sozinho. Então, você é uma construção de todas as pessoas que passaram na tua história, todo mundo que passou na tua vida fez alguma diferença para o teu crescimento, para o teu aprendizado, de alguma forma. Então, você é tudo isso. E eu acho que é importante que a gente sempre se mantenha com os pés bem assentes no chão. É muito fácil a gente achar que, por estar fazendo sucesso, a gente se tornou uma pessoa diferenciada, uma pessoa inalcançável, uma pessoa que não pode ser incomodada, uma pessoa que tem que ter os desejos atendidos a qualquer momento. E isso não acontece. A gente só vai ver uma diferença de fato no mundo, no que diz respeito a ego, a briga por status, quando a gente se ativer a nossa humildade, simplicidade. Eu acho que é isso. A gente precisa de troca. Nós somos essa troca. Então, se você não se lembra quem você é diariamente, você pode se perder. E se você se perder, para você se achar de novo, e aí eu acho que é difícil. Então, ainda mais num meio, né, televisivo, né, com as coisas acontecendo tão rápido, acho que é um desafio. Você faz algum tipo de autoconhecimento, meditação, essas coisas? eu sempre fiz. A minha mãe e minha avó, elas são muito envolvidas com todo tipo de esoteria possível e imaginária. Então, eu cresci numa casa com muita meditação. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque eu sou muito ansiosa, eu sou explosiva. Então, quando eu preciso falar, às vezes eu acho que eu sou um pouco grossa, assim, por ser muito direta. Então, é aquilo. Eu não acho que uma pessoa que faz meditação ou yoga não vai soltar um palavrão de vez em quando, ou às vezes sempre. Mas eu sempre busquei o autoconhecimento, muito por conta da minha jornada, algumas dificuldades, alguns obstáculos familiares, muitos medos, muitos traumas que eu tive na minha infância. E a minha mãe sempre me lembrou que era dentro da gente que a gente ia entender e buscar a resposta. Então isso para mim foi muito, muito, muito importante. E todas as vezes que eu me voltei mais profundamente para mim mesma, eu dei guinadas muito fortes na minha vida. Então eu tenho muita certeza de quem eu sou, quem eu posso ser e quem eu não quero ser. O que eu não quero fazer, sabe? O que eu posso fazer. Eu acho que isso é importante, você ter os caminhos bem trilhados. Ó, por aqui eu não vou de jeito nenhum. Mas por aqui eu posso ir, pode ser que dê certo. Porque o que você falou ao longo do nosso papo, né, inclusive essa parte final, falando sobre o cuidado que tem que ter de não mudar a sua essência, né, com o crescimento profissional, não deixar o ego dominar, isso é muito a conversa de quem, por algum momento, já passou por algum tipo de ferramenta de autoconhecimento, como meditação e tudo mais. Eu falo isso porque eu sou muito acelerado, eu sou ansioso também, mas aí o tempo, né, e aí ferramentas como meditação, já fiz um mini sabático na Índia, então tudo isso ajuda em determinados momentos da trajetória, que obstáculo sempre vai ter. E você empreendendo aí vai encontrar alguns aí pela frente, né? Com certeza. Não, isso me tira muito do eixo. Mas a gente tem que se lembrar que a gente precisa voltar para o momento presente, né? Ter um pouquinho de calma. Cara, situações ruins vão existir. Não existe vida sem altos e baixos. Então, se você tá lá em cima, saiba que já você vai estar aqui embaixo. E vice-versa. Eu acho que se você impermanência. Se você tem pessoas legais do teu lado, você se segura a elas. Você tem uma base forte, nada te abala. Acho que é importante a gente se lembrar diariamente de construir essa base para que a gente não se abale, porque momentos tristes, momentos difíceis, de indecisão vão existir. Legal. Joana, a última pergunta antes do bate-bola de fechamento é: como você se vê daqui a 10, 20 anos profissionalmente? Você tem um sonho e um plano traçado ou você está indo de acordo com as portas e os caminhos que vão andando?
Léo, você vê uma jornalista daqui a 20 anos correspondente internacional, com 47 anos de idade, ou empreendedora, ou ambos? Infelizmente, eu acho que o ser correspondente passou um pouquinho na tangente na minha história. Acho que seria muito legal, mas no jornalismo você vai se apropriando muito das oportunidades que vão surgindo. Eu, aos 27 anos, tenho o privilégio de estar todos os dias realizando um sonho, que é apresentar um dos principais jornais do país, com uma das pessoas mais profissionais que você pode ter trabalhando junto com você. Então, isso chegou muito rápido, eu realizei esse sonho muito rápido e eu espero continuar empreendendo no jornalismo pelos próximos anos. Então, eu acho que é um caminho a ser desbravado, pouquinhas pessoas estão conseguindo se aventurar nesse caminho, que é um caminho que eu quero me aventurar. E eu espero um dia realizar o sonho tanto de escrever um livro quanto de dar aula. Eu quero muito ser professora. Então, que isso aconteça. Em uma viagem para o Rio de 8 horas, aí você faz um livro, numa outra viagem para o Sul você monta outra empresa e assim vamos, né? Ai, tomara!